Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Aqui é o professor Carlos de Ciência, do CEP Vila Kennedy. Estamos com uma aula para a semana do dia 29/6. Faltou uma barrinha aí do 2020, né? Mas não tem problema não. Vamos começar a nossa apostilinha aí rapidamente. A aula vai ser muito rápida, vai ser sobre... Vamos lá. Aí está dizendo a data, né? 29/6. Bom, parar aqui. Vai ser sobre medicamentos e remédios, né? Qual a diferença entre medicamento e remédio? Você pode tomar medicamento ou remédio, você pode tomar remédio ou medicamento. Você já se medicou? Você já tomou algum remédio? Qual a diferença entre remédio caseiro e não caseiro? Né? Então a gente vê nessa primeira folha aí, eu não vou acompanhar, não vou fazer aquela leitura como eu tenho feito não, tá? Se for falar por alto, mas vocês vão acompanhando aí na apostila de vocês e eu vou falando também. Não dá para ampliar porque o vídeo já está feito, entenderam? Então esse vídeo aí está diferente um pouco. Aí você vê um garoto e uma moça, né, falando uma coisa para outra. Um parece que está receitando alguma coisa para a menina ali, né? Não dá para eu ampliar. Eu já tive lendo a apostila, né? Mas assim, alguma pessoa reclama, estou com uma dor no ombro, né? Então a outra vai, conheço uma pomada, eu conheço um chá, conheço alguma coisa. Então olha só, você vai ter uma diferença aí. Uma pomada é uma pomada que às vezes, muitas das vezes a pomada você compra de uma drogaria que é feita numa indústria, correto? Já trabalhei em laboratórios de remédios, já sei como é que é isso, né? Você trabalha com matérias-primas que dentro de uma dosagem certa, você, pelos bioquímicos, né? Eles fazem aquela dosagem certa de matéria-prima para compor um remédio determinado, ou melhor dizendo, um medicamento. Então você percebe que o medicamento, né, ele é diferente de um remédio, né? O remédio você pode, quer dizer, você toma às vezes um chá, faz um chá de erva, quebra-pedra, chá de espinheira santa, um chá de erva cidreira, erva doce, carqueja, né? E por aí vai, né? Mas você tomar um medicamento é algo mais assim, cuidadoso, tem que ter um certo, não digo temor, mas tem que ter uma prescrição médica, né? No caso, até mesmo os remédios naturais, né, que são esses que eu citei, até vou passar a folhinha aqui para não ficar muito presa nessa folha, eles não devem, para aqui, eles não devem ser assim tomados aleatoriamente, você tem que conhecer o teu organismo, entendeu? Você tem que existem homeopatas, existem especialidades médicas, né? Que eles podem te orientar melhor com relação aos efeitos colaterais ou reações adversas ou chamados efeitos iatrogênicos de cada remédio ou medicamento, né? Principalmente os medicamentos que têm mais esses efeitos aí, né? Contraindicações, inclusive também, né? O que significa contraindicações? São aquelas, ele não é indicado para aquela pessoa, porque se aquela pessoa tiver determinado certo um problema, pressão alta, alguma coisa assim, então a pessoa tem que falar para o médico antes de tomar aquele medicamento, ok? Então nessa apostila nós vemos aí várias coisas interessantes, né? Com relação a isso, várias perguntas, né? Para vocês aí, né? Se você costuma tomar medicamentos por conta própria, então, assim, várias curiosidades. O que eu falei, a diferença entre remédios e medicamentos, né? E embaixo tem as atividades. Em cima, no meio, um texto e embaixo uma atividade 16. Vou seguir em frente aqui. Então, tem dois quadrinhos ali, para você colocar ali, ó, com recomendação de profissional de saúde.
do lado esquerdo, sem recomendação de profissional de saúde do lado direito. Vamos seguir. Essa aí é a folha. Eu botei o número 4 que você não tem, essa numeração que está vermelha, você não tem aí. Aí tem aquela moça ali que ela está sempre na apostila, né, falando, né, se eu tiver se eu tiver dor de cabeça leve, daquelas que acontecem raramente, como posso conseguir uma orientação segura para um medicamento? Ela está fazendo a pergunta, né? Então, nas farmácias você vai lá, né? E não vou seguir o texto não, tá, gente? Vou falar o que eu acho. Assim, não é que o que tá no texto seja errado, não. Mas, assim, é, você pergunta ao balconista, né? Geralmente o balconista da farmácia, ele não sabe muito não, tá? Quem sabe realmente sobre os medicamentos é o responsável da farmácia ali, que é o farmacêutico. Ele sim, você tem que chamar ele para poder ter essas recomendações, apesar que ele não é médico, né? O médico que conhece o seu organismo, né? Você pode falar alguma coisa para ele e ele responder segundo o que você falou. Então, o que que você vai ter que fazer? Você tem que levar uma receita, né, para ele ver o que que o médico escreveu para que ele possa indicar as informações mais precisas com relação ao medicamento. Então, eu recomendo, então, para você não perguntar ao balconista, né? E sim ao farmacêutico, quando tiver dúvidas. Não é que você não é que ele não saiba trabalhar, não é isso. Ele não vai saber profundo sobre o seu medicamento que você pediu para ele, as informações, ok? Então você vê aí nessa folha aí as diferenças encontradas nas embalagens dos medicamentos, isso aí é fundamental, tá? Medicamentos com tarja, sem tarja, com tarja vermelha, com tarja preta, tarja vermelha com retenção da receita, tarja preta e tarja vermelha com retenção de receita, sem tarja, né? E que são isentos de prescrição médica. Mas mesmo assim, esse sem tarja também tem reações, gente. Também tem reações, porque são medicamentos, tá? Tudo que vem da fábrica, que vem da, 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 da- das, das grandes indústrias farmacêuticas, né? Eles vêm com a matéria-prima artificial. Então, pode causar algum tipo de reação adversa, né, alguma alergia. Então, cada um de nós temos um tipo de reação a cada medicamento. Às vezes, uma pessoa toma um medicamento por conta própria, não faz bem, não faz mal a ela, mas ela indica para outra, porque a outra não tem tempo de ir no médico, né? Ou então também não quer ir no médico, enfim, né? Uma série de coisas aí, não tem tempo, etc. Então aí ela vai aceita aquele medicamento que a pessoa amiga tem já para ela, dá para ela não precisa nem comprar e toma. E aí às vezes ela passa mal. E não é um medicamento de tarja preta nem vermelha, é um medicamento sem tarja, né? Então tem que ter o máximo cuidado. Às vezes um simples chá às vezes não faz bem, né? Que dirá que é um remédio, um chá é um remédio, que dirá um medicamento, né? Então, gente, por hora é isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Nessa época de pandemia, a gente quase não vai ao médico por razões de medo, receio de contrair o Covid, muita aglomeração lá, né? Muita gente com Covid, apesar que, graças a Deus, está tendo uma queda aí, né? Mas só que o nosso povo precisa ter um pouquinho mais de consciência, né? De usar máscara, de fugir das aglomerações, não achar que as coisas estão 100%, porque essa doença é muito traiçoeira, né? E ela, além de ser traiçoeira no sentido de retornar, né? Ela também, de repente, acontece ela retornar, o índice de pessoas cometidas está diminuindo, mas aí a gente começa a se aglomerar e ela começa a ressurgir, começa a atacar os velhinhos, as pessoas com comorbidades, né? E aí, já viu, né? Volta tudo de novo e aí preciso ter aí o isolamento e com isso a gente perde que as coisas ficam caras, a gente sabe que as coisas ficaram caras agora, mas bem, não vou falar sobre isso porque isso não é assunto do momento. Então fiquem com Deus, não fiquem aglomerados, usem máscara, se cuidem até para dormir,
Não relaxem, ok? Está tendo essa flexibilização, mas com muito cuidado, ok? Essa aula de hoje é muito importante. Não se automediquem, não tomem excesso de remédios sem o conhecimento. Aliás, não tomem remédios sem o conhecimento médico. Não aceite medicação de alguém, de algum amigo. Não aceita. O seu organismo é o seu organismo. O organismo dele é o organismo dele. Com relação a remédios, chás, se você não tem nenhuma aversão estomacal, alguma coisa assim, toma um pouquinho, mas não toma sempre não. Também deve ir ao médico para saber se aquele chá, aí seria um médico especializado na parte de ervas, né? Na parte de homeopatia, né? Ou o médico que trabalha com ervas, né? A parte porque as ervas fazem um chás. Ok? Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Que essa semana, do dia 29/6, já está encerrada a aula do professor Carlos do CIEP Vila Kennedy de Ciências.